Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar sobre operações com radicais, simplificação, adição algébrica, multiplicação e divisão e potenciação. Vamos lá? Então nesse primeiro trabalho aqui, nessa primeira tela de trabalho, vamos fazer a simplificação de radicais, ou seja, extrair os fatores do radicando quando possível. Aqui o 75, a raiz quadrada de 75 nada mais é que 3 vezes 25, não é? E a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, então fica 5 raiz de 3. Simplifiquei, né? Extraí o 5 e o 3 ficou na raiz. 700 nada mais é que 7 vezes 100. E a gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Então o 10 é possível extrair e o 7 fica dentro da raiz, 10 vezes a raiz quadrada de 7. Aqui nós podemos simplificar o 5 do expoente com o índice, o x fica livre. O 7 tem o 5 ali, mais 2, né? Então tem um y para extrair do radical e fica y ao quadrado, uma vez que eu preciso de y à quinta para cortar com o índice 5, sobra y ao quadrado. Aqui nós temos 12, né? O primeiro número, o número mais próximo de 12, múltiplo de 5 é 10, então vai dar 10 ao quadrado livre da raiz, né? E o raiz quinta de w é w ao quadrado, porque vai sobrar 10, 12 tira 10, 2, fica w ao quadrado ali. O 640 é 64 vezes 10, né? 64 nada mais é que 8 vezes 8 vezes 10. E você sabe que 8, cada 8 é 2 ao cubo, então 2 ao cubo e esse outro 2 ao cubo, 2 à sexta, e vezes 10. Dá para cortar então esse 6 com esse 6 e eu tenho, na verdade, 2 raiz sexta de 10. Só consegui extrair o 2 lá do meu radicando. E aqui eu posso cortar os 5, os expoentes com os índices, então fica 2 e 5, 10, 10 raiz quinta de 3. Vamos seguir? Próximo passo aqui é a introdução de um fator externo para dentro da raiz. Então, se eu posso extrair, eu também posso introduzir. Se eu quiser introduzir o 5 aqui, ó, fica a raiz cúbica, né, de 2 vezes 5 ao cubo. Porque o 5 para entrar tem que pagar o pedágio 3. E 5 ao cubo é 125, né? E a raiz fica a raiz cúbica de 125 vezes 2, 250. Então essa é a introdução do 5. E agora vamos introduzir o 2. O 7 já está. E o 2 entra ao quadrado. Então eu vou ter 28. Né? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 7, 28. Esse x, o índice vai ficar 3 vezes 2, né? Para a gente mudar para um índice só. 3 vezes 2, 6. E o x vai entrar naquela raiz ali como x ao cubo. A resposta final, então, vai ficar raiz sexta de x na quinta, uma vez que eu somo os expoentes 2 mais 3, 5. E o 10, para entrar ali nesse último exemplo aqui, vai entrar 10 ao quadrado, porque paga índice 2. 10 ao quadrado é 100 e 5 vezes 100, então vai ficar raiz quadrada de 500. Seguindo, pessoal, adição algébrica de radicais. Posso somar os radicais, agrupar os radicais iguais. Então, como eu tenho aqui raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, todos iguais, então eu só somo os coeficientes. 7 mais 6, 13, 13 tira 9, 4, 4 mais 1, 5. 5 raiz de 3.
Aqui eu tenho a raiz quadrada de 7, 3 raiz quadrada de 7 menos 2 raiz quadrada de 7, dá 1 raiz quadrada de 7. E menos 4 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5, eu tenho 1 raiz quadrada de 5, não precisa pôr 1. Resposta final, raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho 30 raiz quadrada de 5. Esse 125 é 5 ao cubo, que eu vou separar 5 ao quadrado vezes 5. Né? Esse 5 aqui eu posso eliminar da raiz, e esse 5 multiplica o 4. 5 vezes 4, 20. Então fica menos 20 raiz de 5. E ali fica menos, e esse 45? Fica 3 ao quadrado vezes 5. Por que 3 ao quadrado vezes 5? Porque 5 vezes 9 é 45, elimina e fica, sai da raiz o 3, 3 vezes 3, 9, e o 5 fica na raiz, tá? E agora, qual que é a resposta final disso? A resposta final é 30 raiz de 5 menos 29, ó, menos 29, fica 1 raiz de 5. Não precisa pôr 1. E aqui nós temos 54, que nada mais é que 3 ao quadrado vezes 6. 6 vezes 9, 54. Esse 3 sai da raiz, fica 3 raiz de 6. Mais raiz de 6. E menos 24 é 2 ao quadrado vezes 6. Porque 4 vezes 6, 24. Esse 2 vai sair multiplicando, fica 4. Menos 4 raiz de 6. Na verdade, aqui vai anular, vai dar 0, né? Porque, ó, 3 raiz quadrada de 6 mais 1 raiz quadrada de 6, 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 menos 4 raiz de 6, 0. Agora vamos nessa próxima página aqui, trabalhar com a multiplicação e divisão de radicais. 3 vezes 5, 15, índices iguais, posso agrupar. 2 vezes 7, 14, índices iguais, posso agrupar. Raiz cúbica de 14. Aqui eu multiplico, fica 3 raiz quadrada de 14. Esse raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá menos 7, porque corta a raiz. Esse menos 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 vai ficar 6 vezes 2, porque a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai liberar o 2. E, por fim, vai ficar menos 2 raiz quadrada de 14, uma vez que é 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. 3 raiz quadrada de 14 menos 2 raiz quadrada de 14 vai dar a raiz quadrada de 14. E menos 7 mais 12, ó, 2 vezes 6, 12, 12 tira 7, 5, 5 positivo. Aqui na divisão, posso escrever um radical só, 40 dividido por 5, vai dar a raiz quadrada de 8, a resposta final desse. E aqui vai dar 240 dividido por 6, e vai dar raiz quadrada de 40, resposta final. E se você quiser simplificar, você fatora em fatores primos. Aqui nós temos, nessa tela, a potenciação de radicais, onde se os índices e os expoentes são iguais, a gente pode tirar da raiz. Ó. Aqui dá o 5 livre, né? Aqui tem 3, então o 7 fica livre e um 7 fica dentro da raiz. Aqui eu não tenho suficiente expoente para tirar da raiz, então fica isso mesmo, ou se você quiser, a oitava potência. Aqui eu tenho suficiente para extrair 2 vezes o 3, ó, porque, né, posso tirar esse aqui e eu vou ficar com 3 vezes 3 raiz quadrada de 3, ou seja, 9 raiz de 3 é a resposta final. Aqui eu vou ficar com 5 ao quadrado, 25. E o 2 dá para simplificar, né? Vai dar 75. Resposta final sem raiz. E aqui eu vou ter o mais complicadinho, que é a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2.
vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 vezes quadrada de 3 dá o 3 livre. Raiz quadrada de 3 vezes quadrada de 2 dá a raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 2 dá a raiz quadrada de 6 de novo. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá o 2 livre. E aí eu fico com 2 raiz quadrada de 6 mais 5. Porque eu somo 3 com 2, 5. Então 2 vezes quadrada de 6 mais 5 é a minha resposta final. Agora é hora da choradeira. Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula, então.